Às 19h14, minha esposa me mandou uma mensagem dizendo: "Não volta cedo, tenho visita." O problema é que a visita estava sentada no sofá que eu paguei, bebendo no copo que minha mãe tinha me dado, usando uma intimidade que não nasceu naquela noite. Eu respondi só: "Tranquilo." Depois liguei para a única pessoa que ela jamais imaginaria ver entrando comigo pela porta. Ela achou que ia me expulsar da minha própria casa, só não sabia que eu já tinha parado de obedecer. "Você não entendeu o recado?" Jandira largou a taça na mesinha, com o queixo levantado e os olhos cheios daquela coragem falsa de quem acabou de ser pega. "Eu disse para você não aparecer." Dona Nair, a mãe dela, ficou parada ao meu lado, molhada de sereno, a bolsa apertada contra o peito. O homem no sofá tentou se levantar devagar, camisa de linho, perfume forte, cara de quem tinha ensaiado desculpa no espelho. Jandira apontou para mim tremendo de raiva. "Você é doente, Écio. Trouxe minha mãe para me vigiar? Que homem pequeno." Eu olhei para a mesa posta, para os 2 pratos, para a sandália dela jogada perto da minha poltrona, para a chave reserva em cima do balcão. Minha voz saiu baixa. "Pequeno é o homem que precisa entrar escondido na casa dos outros." Cauã, o tal visitante, engoliu seco. Jandira riu, mas o riso rachou no meio. "Você sempre foi previsível, calado, bonzinho, aceitando tudo. Agora quer bancar o durão?" Eu tirei meu celular do bolso e coloquei sobre a mesa, com a tela virada para baixo. Previsível é quem deixa rastro. Meu nome é Écio Araripe. Eu moro em Recife, trabalho coordenando rotas de carga no porto de Suape, e até aquela noite eu acreditava que paciência era uma forma de amor. Depois entendi que paciência, quando cai na mão errada, vira coleira. Eu não era santo, não era herói, não era frio por natureza. Eu só tinha chegado naquele ponto em que o coração para de gritar e começa a registrar. Jandira cruzou os braços. Ela usava o vestido verde que dizia guardar para ocasiões especiais. O cabelo estava preso de um jeito que ela não fazia para ficar em casa comigo. O batom estava intacto demais para alguém que dizia só receber uma amiga do trabalho. E a visita, claro, não era amiga. Dona Nair deu um passo para dentro. "Jandira, quem é esse homem?" "Mainha, não começa." Eu perguntei quem é esse homem. Cauã passou a mão na barba. "Dona Nair, eu acho melhor eu ir embora." Eu olhei para ele. "Agora você acha?" Ele ergueu as mãos. "Não vim arrumar confusão. Veio arrumar jantar." Jandira bateu a mão na mesa. A taça pulou. "Chega, Écio. Você não vai fazer show na minha casa." Minha casa. A palavra ficou no ar como fumaça ruim. Dona Nair virou o rosto devagar para a filha. "Na sua casa?" Jandira percebeu tarde. Tentou consertar. "Nossa casa. Eu quis dizer nossa." Eu peguei a chave do aparador, a reserva que ela deixava para a diarista e que pelo visto tinha outras funções. A chave ainda estava presa a um chaveiro de fita azul, desses de loja de material de construção. "Ele entrou com isso?" perguntei. Cauã olhou para Jandira. Jandira olhou para mim. Ninguém respondeu. Dona Nair fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, parecia mais velha. "Minha filha, não faz essa cara de santa comigo, mãe." Jandira virou contra ela num estalo. "Você não sabe como é viver com ele. Esse silêncio, essa mania de controlar tudo sem falar nada. Eu me sinto sufocada." Eu quase ri, não de humor, de espanto. "Sufocada?" Ela apontou para meu peito. "Sim, você me mata devagar. Você trabalha, paga a conta, chega cansado, faz essa cara de mártir e acha que isso é casamento. Eu precisava de ar." Cauã baixou a cabeça, fingindo respeito. O canalha ainda queria parecer delicado. Dona Nair apertou a alça da bolsa. "Ar não se procura no sofá do marido." Jandira arregalou os olhos. "Você vai ficar do lado dele?" "Eu estou do lado do que estou vendo." A frase da mãe dela caiu mais forte que qualquer grito. Jandira perdeu a cor por um instante. Depois voltou com veneno. "Você sempre gostou mais dele do que de mim. Porque ele parece certinho. Porque ele leva bolo no domingo e conserta a tomada. Mas você não dorme com esse homem. Você não sabe o buraco que é ser casada com um poste." Eu deixei ela terminar. Às vezes, a pessoa se destrói melhor quando não é interrompida. Cauã pegou o casaco da cadeira. "Jandira, eu vou. Você fica." Ela falou rápido, desesperada por uma testemunha que ainda pudesse ser dela. "Você não vai me deixar sozinha com eles." Ele parou, mas não sentou. O corpo dele já estava indo embora antes da coragem admitir.
Eu desbloqueei o celular e abri a câmera. Não apontei para o rosto de ninguém. Gravei a mesa, a chave, os pratos, as taças, a porta aberta, a presença da mãe dela. Jandira avançou. Você está gravando? Estou registrando minha casa. Você não tem autorização. Você também não tinha para trazer ele. Ela tentou pegar o aparelho. Eu levantei a mão sem encostar nela. Não toca. Vai me bater agora? É isso? Ela abriu os braços, já mudando o rosto, já preparando lágrima. Olha aí, mãe. Olha quem ele é. Dona Nair deu um passo seco. Jandira, pare. Não, mãe. Você não está vendo? Ele me encurralou. Eu desliguei a gravação e guardei o celular. Você não está encurralada. A porta está ali. Cauã aproveitou. Eu vou embora. Jandira virou para ele, incrédula. Você vai me deixar? Ele murmurou. Isso saiu do controle. Eu encarei. Saiu do sigilo. Ele passou por mim com os ombros duros. Quando chegou à porta, Dona Nair não se moveu. Ele teve que pedir licença com uma voz fina. Com licença. Ela olhou para ele como se estivesse vendo lixo molhado no tapete. Passe. A porta fechou. O apartamento ficou com cheiro de vinho, perfume caro e mentira. Do lado de fora, um ônibus passou na avenida. O som comum da cidade tornou tudo ainda mais absurdo. Jandira sentou no sofá. A maquiagem começava a craquelar perto dos olhos. Você acabou comigo. Eu puxei a cadeira da mesa e me sentei de frente para ela. Não. Eu cheguei em casa. Dona Nair continuou de pé. Desde quando? Mainha. Desde quando, Jandira? Ela respirou fundo, colocou uma mão na testa e tentou parecer vítima do próprio cansaço. Não é assim. Não foi uma coisa planejada. Eu olhei para a chave na minha mão. Chave reserva não aparece por acidente. Você não entende. Então explica. Ela abriu a boca, fechou, olhou para a mãe, depois para mim. Fez uma escolha rápida, a pior possível. Faz meses que eu tento falar com você. Meses. Você não escuta. Eu estava infeliz. Infeliz o suficiente para trocar a fechadura emocional da casa e me pedir para jantar fora? Ela apertou os lábios. Não dramatiza. Dona Nair soltou uma risada curta, triste. Ela chama isso de dramatizar. Jandira se levantou. Eu não devo satisfação para a plateia. Eu levantei também. Para a plateia, não. Para a testemunha. Ela parou. A palavra bateu nela. Você fez isso de propósito. Fiz. Você armou para mim. Não. Eu parei de cair na sua. Dona Nair sentou devagar na poltrona. A raiva dela não era barulhenta. Era pior. Era seca. Eu quero ouvir da sua boca. Esse homem esteve aqui antes? Jandira esfregou o braço como se sentisse frio. Algumas vezes. Minha garganta fechou, mas minha cara ficou igual. Eu já sabia. Mesmo assim, ouvir é diferente. No nosso quarto? Perguntei. Ela piscou rápido. Écio, não faz isso. No nosso quarto? Não lembro. Eu sorri sem vontade. Você lembra? Ela me encarou com ódio. Quer detalhe para se torturar. É isso? Quer virar santo na internet? Quer que todo mundo diga coitado do Écio? Eu quero uma resposta. Ela chegou perto, baixou a voz, cruel. Você quer uma resposta? Sim, uma vez. E sabe o pior? Você chegou em casa depois e perguntou se eu queria sopa porque eu parecia cansada. Dona Nair levou a mão à boca. Dentro de mim, alguma coisa terminou sem barulho. Não quebrou. Desligou. Eu peguei a taça da mesa, levei até a pia e despejei o vinho. Fiz isso devagar. A taça bateu no mármore com um som pequeno. Voltei para a sala. Acabou. Jandira riu pelo nariz. Você não vai acabar nada. Amanhã você vai esfriar a cabeça, vai pedir desculpa por ter trazido minha mãe para esse vexame, e a gente vai conversar como adulto. Não. Você depende de mim também. Essa casa tem coisas minhas. Minha vida está aqui. Por enquanto, você não pode me expulsar. Não vou. Você vai sair acompanhada da sua mãe, com o que precisar para hoje. O resto será entregue com lista, foto e recibo. Ela piscou, perdendo o eixo. Você já pensou nisso tudo? Pensei no caminho. Dona Nair olhou para mim. Écio, você tem certeza? Tenho. Jandira virou para a mãe com uma rapidez desesperada. Você está ouvindo? Ele quer me botar na rua. Dona Nair respirou fundo. Você tem quarto na minha casa. Não é rua. Mainha. Não grite comigo dentro da casa dele. A frase deixou Jandira pálida. Ela sempre tinha usado a mãe como rede. Naquela noite, a rede virou parede. Ela entrou no quarto batendo portas,
puxando gavetas, fazendo barulho como quem queria transformar culpa em movimento. Eu fiquei na sala, não segui, não discuti. Dona Nair foi atrás dela, não para consolar, mas para garantir que ela não destruísse nada. Eu peguei uma sacola grande da área de serviço e separei coisas básicas, remédios, documentos que eu sabia serem dela, carregador, 2 mudas de roupa que Dona Nair trouxe do quarto. Jandira saiu com uma mala pequena, e a expressão de quem ainda não acreditava que o teatro tinha perdido o público. Na porta ela parou. Você vai se arrepender. Eu destranquei. Não mais que você. Ela ergueu a mão como se fosse me bater, mas Dona Nair segurou o pulso dela no ar. Devagar, firme. Nempons. Jandira arrancou o braço, saiu chorando alto pelo corredor. Não de dor, mas de estratégia. Algumas portas abriram. Dona Nair passou por mim e antes de ir, tocou meu ombro. Eu sinto vergonha. Não foi a senhora que fez, mas fui eu que criei. Hoje a senhora viu. Ela assentiu. E vou lembrar. Quando a porta fechou, eu não chorei. Não por força, por choque. A casa ficou de repente enorme. Peguei um pano, limpei a mesa, joguei a comida fora, lavei as taças. A cada objeto que eu colocava no lugar, eu entendia que nada estava no lugar. O travesseiro dela no sofá parecia provocação. O cheiro dela no corredor parecia invasão. Mesmo assim, não quebrei nada. Não rasguei foto. Não mandei mensagem para amigo em grupo. Eu precisava ser mais limpo que a mentira dela. Antes de dormir, sentei no chão da sala e fiz uma lista. Não uma lista emocional. Uma lista de sobrevivência. Trocar a senha do roteador. Cancelar cartão adicional. Fotografar bens. Procurar advogado. Chamar chaveiro. Verificar condomínio. Registrar tudo em cartório. Separar sem espetáculo. A palavra cartório talvez pareça fria para quem nunca precisou transformar dor em prova. Para mim, naquela madrugada, ela virou cobertor. De manhã, Jandira começou. A primeira mensagem chegou antes do café. Você passou dos limites. Depois, minha mãe está arrasada por sua causa. Depois, você invadiu minha privacidade. Depois, Cauã está destruído. Você humilhou um homem decente. Eu li essa última 2 vezes. Homem decente. No meu sofá. Não respondi. Fiz café. Tomei sem açúcar. O interfone tocou. Era seu Osvaldo, porteiro antigo do prédio, um homem de bigode grosso que via tudo e comentava pouco. Seu Écio, desculpe incomodar. A dona Jandira ligou aqui dizendo que o senhor não pode trocar fechadura sem autorização dela. Seu Osvaldo, ela está no contrato de compra? Não, senhor. Está na matrícula do imóvel? Também não. Então pode liberar o chaveiro quando chegar. Ele pigarreou. Entendido. E seu Écio? Sim. Eu sinto muito. Ontem não foi a primeira vez que aquele rapaz subiu. Meu estômago ficou duro. Quantas? Não quero me meter. Eu não estou pedindo fofoca. Estou pedindo o registro de entrada. Houve silêncio. Tem no sistema. Guarda. Já guardei. Ali eu entendi uma coisa. Quando a pessoa mente achando que todo mundo é burro, ela costuma esquecer que prédio tem câmera, portaria e gente com memória. Jandira era cuidadosa comigo, não com o mundo. Pouco depois meu irmão chegou. O nome dele é Ubiraci. E se você acha meu nome raro, espere ouvir nossa mãe chamando os dois quando estava brava. Ele entrou, viu minha cara e não perguntou se eu estava bem. Só colocou uma caixa de papelão no chão. Por onde começa? Quarto. Ele assentiu. Sem quebrar nada, sem dar motivo. Boa. Começamos pelo guarda-roupa. Roupas dela dobradas, sapatos em caixas, perfumes embrulhados em toalha, tudo fotografado, tudo listado. Ubiraci escrevia numa planilha no notebook, enquanto eu colocava a etiqueta. A frieza daquilo me salvou. Se eu parasse para sentir, eu sentava no chão e não levantava. No fundo da gaveta de lenços, encontrei um celular antigo. Não estava escondido como coisa de espionagem. Estava largado como coisa que a arrogância protege. A bateria ainda tinha carga, sem senha. Ubiraci me olhou. Vai abrir? Vu. Não por curiosidade, por defesa. As conversas estavam ali. Áudios curtos, fotos apagadas pela metade, prints de transferências. Uma mensagem de Cauã dizia: ele caiu na história da visita de novo? Outra dela respondia: Écio é fácil, só falar firme que ele recua. Eu fiquei olhando para a frase. Fácil. Não traído, não enganado, não marido. Fácil. Ubiraci fechou a mão. Que filha da... Não termina. Por quê?
porque eu preciso terminar melhor. Continuei lendo o mínimo necessário. Havia uma pasta de fotos do nosso quarto, a cama, minha cabeceira. Uma foto do meu quadro de formatura ao fundo, como se minha vida fosse cenário do adultério deles. Havia também conversa sobre dinheiro. Cauã reclamando de dívida. Jandira dizendo que podia dar um jeito porque eu não conferia pequenos saques. Meu corpo esfriou. Eu abri o extrato da conta conjunta pelo aplicativo. Pequenas retiradas em dinheiro. Valores escritos com cara de supermercado, farmácia, presente para mãe, despesas do dia. Pequenas mordidas. Sozinhas, nada. Juntas, um mapa. Ela usou nosso dinheiro com ele, eu disse. O Biraci se aproximou. Quanto? Não sei ainda. O suficiente para não ser só traição. Ele respirou pelo nariz. Advogado agora. Cartório primeiro. Ele abriu um sorriso curto. Agora estou orgulhoso. À tarde levei o celular, prints, registros do condomínio e minhas gravações para uma tabeliã no bairro da Boa Vista. A moça do cartório, muito séria, ouviu minha explicação, analisou o conteúdo comigo e preparou uma ata notarial. Eu não precisava transformar aquilo em fofoca. Precisava transformar em documento. Cada print relevante, cada data, cada evidência de entrada no prédio, cada mensagem em que ela combinava me manter longe da minha casa, tudo foi descrito. Não tinha palavrão, não tinha drama, tinha prova. Enquanto a ata era preparada, Jandira ligou. Recusei. Ligou de novo. Recusei. Mandou áudio. Eu dei play no Viva Voz. O Biraci estava ao meu lado. Écio, você está agindo como um covarde. Todo mundo vai saber que você colocou sua esposa para fora por ciúme. Você não tem prova de nada. Minha mãe está confusa. Eu consigo explicar. E se você tentar me prejudicar, eu vou contar que você me ameaçou. Você sabe que as pessoas acreditam em mulher chorando. A tabeliã levantou os olhos lentamente. Eu parei o áudio e respirei. Pode incluir ameaça de falsa acusação? Perguntei. Ela respondeu sem mudar a expressão. Pode. Naquele momento, eu quase agradeci Jandira em voz alta. A vaidade dela fazia o trabalho pesado por mim. No fim do dia, a ata estava pronta. Saí do cartório com a pasta debaixo do braço e uma calma estranha. Não era paz, era direção. O Biraci me levou até um escritório pequeno em Casa Forte. A advogada se chamava Drá, Maristela Vilar. Cabelo curto, óculos finos, fala sem enfeite. Ela leu tudo em silêncio. Depois tirou os óculos. Vocês são casados em comunhão parcial? Sim. O apartamento é anterior ao casamento? Comprei antes. Quitado antes. Ótimo. Ela pode discutir móveis, valores, eventual compensação, mas a base do imóvel é sua. Sobre retirada de dinheiro, vamos levantar. Sobre falsa acusação, trate tudo por escrito daqui para frente. Nada de encontro sozinho. Ela está dizendo que eu expulsei. Você tem a mãe dela como testemunha, vídeos do condomínio, mensagens e ofereceu retirada organizada dos bens. Isso não parece expulsão, parece fim de convivência. Eu gostei da expressão, fim de convivência. No Brasil, até o coração precisa de termo jurídico para sair vivo. Maristela continuou. A pior parte não é o adultério. O Biraci franziu a testa. Não, adultério machuca, mas juridicamente nem sempre rende o que as pessoas imaginam. A pior parte é ela tentar criar narrativa de violência e usar dinheiro comum em benefício de terceiro. Isso muda o jogo. Eu quero resolver limpo. Ela me olhou por cima dos óculos. Limpo não significa mole. Essa frase ficou comigo. Naquela noite, entregamos as caixas de Jandira na casa de Dona Nair, em Olinda. Não jogamos nada na calçada. Não fizemos cena. Contratei uma Kombi de frete. Paguei com recibo. Gravei a entrega. Contei volumes. Pedi assinatura. Dona Nair assinou. Jandira apareceu no portão com uma camiseta velha e o rosto inchado. Você trouxe meu guarda-roupa como se eu fosse mudança de pobre. Eu entreguei a lista. Se faltar algo, sua advogada fala com a minha. Ela riu. Advogada? Já está com medo? Estou organizado. Ela puxou a lista da minha mão. Você sempre foi ridículo. Dona Nair segurou o portão. Chega. Jandira se virou contra a mãe. Você assinou. Você assinou contra mim? Assinei recebimento de caixas, não sentença de morte. Você me traiu. Dona Nair olhou para a filha com uma tristeza dura. Essa palavra ficou grande demais para você usar hoje.
Jandira ficou muda. Eu entrei no carro. Antes de fechar a porta, ela veio até a janela. Cauã disse que você parece um funcionário demitido levando papel para todo lado. Eu liguei o motor. Então diz a ele que eu sou o tipo de funcionário que guarda comprovante. Deixei ela no portão, apertando a lista como se fosse uma cobra. No dia seguinte, a cidade pequena dentro da cidade começou a funcionar. Recife pode ter ponte, praia, shopping, prédio alto, mas fofoca anda mais rápido que moto em corredor. Jandira postou uma foto preta nos stories com uma frase: "Às vezes o monstro dorme ao seu lado." Logo vieram comentários: "Força, amiga. Você merece amor." Ninguém sabe o que acontece dentro de casa. Eu não respondi. Não porque não doía. Doía como sal em corte. Mas eu tinha prometido a mim mesmo que não brigaria, onde print vira munição contra quem está certo. Então ela foi mais longe. Mandou mensagem para minha chefe, Dona Silvia, dizendo que eu estava instável e que talvez fosse melhor a empresa observar meu comportamento. Dona Silvia me chamou na sala no fim do expediente. Eu entrei esperando constrangimento. Ela fechou a porta, colocou o celular sobre a mesa e cruzou as mãos. "Écio, sua esposa me procurou." "Imagino. Ela disse que teme por sua segurança emocional." "Que bonito." Dona Silvia não sorriu. "Eu conheço seu trabalho há anos. Você não falta, não explode, não cria confusão. Então vou perguntar uma vez. Você precisa de ajuda ou precisa de proteção?" A pergunta quase me desmontou. "Proteção." Ela empurrou o celular. "Então responda por e-mail. Formal. Curto. Diga que sua vida pessoal está sendo tratada por advogada, que você não autoriza contato de terceiros sobre seu estado psicológico e que qualquer tentativa de difamação será registrada. Obrigado. E recio. Sim. Não seja nobre demais. Gente suja adora gente nobre." Na saída, mandei o e-mail. Cópia para Dra. Maristela. Cópia para mim. Jandira perdeu mais uma porta. Ela sentiu. À noite ligou de número desconhecido. Atendi sem falar. A voz veio doce, quase a voz do começo do casamento. "Écio, a gente está se machucando." "Quem fala?" Ela respirou irritada. "Não faz joguinho." Eu perguntei quem fala porque minha esposa não existe mais nesse número. Silêncio. "Você quer me destruir?" "Não." "Então para." "Parar o quê?" "De guardar coisa. De falar com a advogada. De envolver minha mãe. De agir como se eu fosse criminosa. Você está com medo da palavra errada. Não sou eu que escolho." Ela mudou de tom. "Cauã disse que você é perigoso." Cauã disse muita coisa no celular sem senha. O silêncio dela ficou pesado. "Você mexeu nas minhas coisas." "Mexi em prova deixada na minha casa." "Isso é crime." "Ótimo. Pede para seu advogado colocar isso por escrito." Ela desligou. No outro dia, Cauã apareceu no meu trabalho. Não entrou na área restrita. Ficou perto da portaria, encostado no carro, óculos escuros mesmo sem sol forte. Eu o vi pela câmera interna antes de descer. O Biraci queria ir comigo. Eu disse não. Chamei o segurança do porto para ficar a uma distância visível. Cauã tirou os óculos quando me viu. "Você está se achando esperto?" "Não. Estou ocupado." Ele sorriu de lado. "Jandira está sofrendo." "Leva a sopa." O sorriso caiu. "Você não sabe com quem está mexendo." "Com um homem que subia pela portaria usando chave emprestada." "Não parece cartel." Ele avançou meio passo. O segurança mexeu no rádio. Cauã parou. "Você quer dinheiro? É isso? Quer usar ela para arrancar alguma coisa?" Eu fiquei olhando para ele. A audácia às vezes é tão grande que dá preguiça. "Você usou meu sofá, meu copo, meu dinheiro, e agora vem perguntar se eu quero arrancar alguma coisa. Ela não te ama. Isso eu já descobri sozinho. Então deixa ela em paz." "Eu deixo, depois que ela parar de mentir sobre mim." Ele inclinou a cabeça. "E se ela não parar?" Eu cheguei mais perto, só o suficiente para ele ouvir, sem eu levantar a voz. "Eu abro a pasta." Ele tentou rir. "Que pasta? A que faz você perder o emprego?" Antes de terminar o café. A mão dele fechou. "Você está me ameaçando?" "Não. Estou te informando o horário do trem." Virei e entrei. Ele não me seguiu. Às vezes o valentão só precisa perceber que tem câmera. No meio dessa guerra pequena e suja, apareceu uma peça que eu não esperava. Dona Nair me ligou. A voz dela parecia quebrada, mas firme. "Écio, você pode vir aqui amanhã cedo?" Sem Jandira saber. "Posso. Aconteceu algo? Ela está mentindo até para mim." Fui. A casa de Dona Nair, em Olinda,
Tinha cheiro de café coado e produto de limpeza. Ela me recebeu na cozinha. A mesa estava posta com tapioca, mas ninguém comeu. Ela colocou um envelope pardo diante de mim. Eu não sou mulher de invadir vida de filha adulta, mas ela deixou essas coisas no quarto. E ontem, quando eu fui guardar roupa, vi meu nome. Abri. Havia cópias de documentos dela. RG, comprovante de residência, cartão do banco. Também havia anotações de Jandira. Empréstimo no nome de Mainha. Cauã resolve contato. Quitar depois da separação. Senti raiva de um jeito novo. Por mim, eu já estava calejado. Pela mãe dela, não. Ela ia fazer empréstimo no seu nome. Dona Nair sentou. Ela já tentou. O banco me ligou para confirmar. Eu estranhei. Ela disse que era golpe. Agora entendi. Dona Nair, a senhora precisa registrar isso. Oisai, mesmo sendo sua filha? Ela passou a mão no rosto. Principalmente sendo minha filha. Amor não é deixar alguém roubar sua assinatura. Essa mulher, naquela manhã, me ensinou mais sobre dignidade do que muitos discursos bonitos. Ela não gritou, não amaldiçoou. Pegou a bolsa, colocou os documentos dentro e foi comigo à delegacia especializada. Registrou tentativa de fraude. Chorou uma vez, no balcão, quando a escrivã perguntou o parentesco. Depois secou o rosto e assinou. Jandira soube antes do fim da tarde. O áudio veio como incêndio. Você virou minha mãe contra mim, seu verme. Você não se contenta em me perder, quer me deixar sem família? Eu devia ter te traído antes. Pelo menos teria vivido mais. Eu mandei para Dra. Maristela. Ela respondeu só. Excelente. Continue sem reagir. Continuar sem reagir é uma das coisas mais difíceis que existem. Quem vê de fora chama de maturidade. Por dentro, parece engolir vidro. Mas eu tinha entendido o jogo. Jandira queria que eu gritasse, xingasse, ameaçasse. Queria uma frase minha para pendurar no pescoço e desfilar como prova. Eu não daria. Então veio o convite para a audiência de conciliação. Ela pediu pensão compensatória, parte dos móveis, indenização por danos morais e uma declaração formal de que eu a havia constrangido publicamente ao envolver a mãe dela. Quando Dra. Maristela leu, soltou uma risada sem alegria. Ela quer que você peça desculpa por ter sido traído diante da testemunha certa. Vai conseguir? Só se o juiz estiver dormindo de olhos abertos. Na véspera da audiência, Jandira tentou o golpe mais baixo. Postou um vídeo chorando no carro. Não citou meu nome, mas citou detalhes suficientes. Disse que um homem pode destruir uma mulher usando silêncio, documentos e pessoas influentes. Disse que estava sendo punida por tentar sair de uma relação fria. Disse que havia sido colocada para fora sem nada. O vídeo começou a circular. Uma prima me mandou com uma mensagem. É sobre você? Eu não respondi. Um colega mandou. Força, mano. Não respondi. Dona Silvia me chamou de novo. Écio, isso pode chegar em cliente. Oisai, você quer que o jurídico da empresa registre que estamos cientes de possível difamação externa? Quero. Ela assentiu. Então vamos fazer certo. Nessa noite eu quase quebrei. Fiquei sentado na varanda, ouvindo o barulho distante do trânsito na Avenida Agamenon, com o celular na mão. Meu dedo abriu a caixa de comentários do vídeo dela. Eu escrevi. Mentira. Apaguei. Escrevi. Você estava com outro homem na minha casa. Apaguei. Escrevi o nome de Cauã. Apaguei. No fim, bloqueei o aplicativo por algumas horas e deixei o celular na cozinha. Até que ponto você perdoaria uma traição quando a pessoa ainda tenta transformar você no vilão? A pergunta ficou martelando. Não para eu voltar atrás. Para eu não virar igual. Na audiência, Jandira chegou de blazer branco e cara de mártir. Cauã não apareceu, claro. Dona Nair veio como testemunha, simples, de vestido azul, segurando a bolsa no colo. Eu sentei ao lado de Dra. Maristela. Jandira sentou do outro lado com um advogado jovem, desses que falam alto no corredor para parecer mais seguro. Antes de começar, ela inclinou o corpo na minha direção. Ainda dá tempo de parar. Eu olhei para frente. Você confundiu silêncio com medo de novo. Ela apertou a boca. Você quer me ver sangrar. Eu quero ver você assinar. A conciliadora entrou. Cumprimentou todos. O advogado de Jandira começou com palavras grandes. Minha cliente sofreu abalo profundo, foi retirada do lar de maneira vexatória, teve sua imagem exposta perante familiar e busca apenas uma composição justa. Dra.
Maristela ouviu sem piscar. Quando chegou sua vez, abriu a pasta. Temos ata notarial com registros de conversa, entradas de terceiro no condomínio, áudio da própria requerente mencionando falsa acusação, comprovante de entrega de bens pessoais na residência materna, assinatura de recebimento, tentativa de operação financeira em nome da mãe da requerente e mensagens em que ela combina manter meu cliente fora da própria residência. O advogado jovem perdeu um pouco da cor. Jandira cochichou. Isso é invasão. Drá. Maristela virou uma página. Também temos vídeo público recente veiculado pela requerente com alegações indiretas que atingem a reputação profissional do requerido. Se necessário, ingressaremos com pedido específico de retratação e indenização. Jandira bateu na mesa. Eu tenho direito de contar minha história. A conciliadora levantou a mão. Sem interrupções. Eu olhei para a Jandira. Pela primeira vez ela não parecia atriz. Parecia alguém ouvindo o som da própria armadilha fechando. Dona Nair foi chamada a falar. Ela sentou, ajeitou a bolsa e respondeu com voz baixa. Eu fui chamada pelo Écio porque ele suspeitava que minha filha estava recebendo um homem na casa deles. Eu entrei com ele. Vi a situação. Vi o homem. Ouvi minha filha admitir que não era a primeira vez. Depois recebi os pertences dela em minha casa. Ninguém jogou nada fora. Ninguém bateu nela. Ninguém ameaçou. E depois descobri que tentaram usar meus dados para empréstimo. Jandira chorou. Mainha, por favor. Dona Nair não olhou para ela. Se olhasse, talvez quebrasse. A conciliadora perguntou se havia chance de acordo. Drá. Maristela empurrou nossa proposta. Dissolução direta. Cada um com seus bens comprovados. Apuração dos valores retirados da conta conjunta. Compromisso de não difamação. Remoção do vídeo. Comunicação apenas por advogados. Jandira leu como se fosse uma sentença de morte. Eu não vou assinar isso. Eu falei pela primeira vez na sala. Então a pasta abre inteira. Ela ergueu os olhos. Você não ousa. Eu ousei chegar em casa. O advogado dela cochichou algo rápido. Ela balançou a cabeça. Ele cochichou de novo, mais firme. Ela leu a proposta outra vez. As mãos tremiam. Quero os móveis da sala. Não, eu disse. Metade do valor. Apura na partilha. Quero que ele retire a acusação de fraude contra mim. Dona Nair finalmente virou. Essa acusação é minha. Jandira murchou. A audiência terminou sem acordo total, mas com uma determinação provisória. Ela deveria remover o vídeo e evitar novas referências a mim até a análise do caso. Saí do fórum com o corpo leve e pesado ao mesmo tempo. Na calçada, Jandira veio atrás. Écio. Drá. Maristela segurou meu braço. Não sozinho. Eu parei, mas não me aproximei. Jandira olhou para a advogada, depois para mim. Eu não reconheço você. Finalmente temos algo em comum. Você está gostando disso? Não. Mentira. E eu gostei de parar. Ela chorou de novo, mas agora a lágrima não tinha plateia suficiente. Eu errei. Tá bom? Eu errei. Mas você está me enterrando viva. Você cavou usando minha chave. Ela olhou para o chão. Cauã sumiu. Não respondi. Ele bloqueou meu número. Disse que não queria se envolver com processo. Homem decente. Ela entendeu o golpe. Fechou os olhos. Eu fui burra. Foi cruel. Essa palavra doeu nela. Não porque fosse injusta, porque era precisa. Você nunca vai me perdoar? Perdão não é vaga de estacionamento. Não é porque você precisa que eu tenho que abrir. Drá. Maristela quase sorriu. Jandira me encarou como se ainda buscasse o antigo Écio dentro do meu rosto. O homem que pediria desculpa só para acabar com a tensão. O homem que compraria pão doce no caminho para fazer as pazes. O homem que acreditaria na versão mais confortável para não desmontar a casa. Ele não estava mais ali. Voltei para o trabalho no mesmo dia. Isso chocou algumas pessoas. Achavam que eu deveria tirar licença, sumir, ficar quebrado em algum canto. Mas eu precisava de rotina. Precisava passar por container, planilha, caminhão, ligação com despachante. O mundo real me lembrava que minha vida era maior que o casamento dela com a mentira. As semanas seguintes foram uma sequência de movimentos pequenos. Jandira removeu o vídeo, mas deixou frases vagas. Maristela notificou. Ela apagou. Tentou falar comigo pelo e-mail antigo. Bloqueei. Mandou recado por prima. Não respondi. Cauã foi chamado pelo RH da empresa dele depois que a esposa de um diretor viu comentários internos sobre a história. Não fui eu que espalhei.
mas quando a empresa pediu esclarecimentos formais, minha advogada enviou apenas o necessário: registros de entrada em horário comercial, mensagens que indicavam encontros no período em que ele dizia estar visitando clientes e comprovantes de transferências que poderiam levantar conflito de interesse. Cauã pediu demissão antes da reunião final. Jandira me acusou de destruir a carreira dele. Eu respondi por meio da advogada: não sou responsável pela logística da covardia alheia. Quando li a frase pronta no e-mail, perguntei a Maristela se não era forte demais. Ela disse: é fraca perto do que ele fez. O dinheiro da conta conjunta foi rastreado. Não era uma fortuna, mas era simbólico e sujo. Pagamento de motel em Boa Viagem, parcela de celular comprado para Cauã, depósito para cobrir aluguel atrasado dele. Jandira tentou dizer que eram empréstimos a amigo. A palavra amigo, nesse caso, já chegava cansada. No processo, ela foi perdendo pedidos como quem perde maquiagem na chuva. A pensão compensatória não se sustentou. A narrativa de expulsão ficou fraca diante da entrega documentada. A tentativa de se apresentar como vítima isolada desmoronou com Dona Nair e a portaria. Restava a partilha comum, burocrática, sem glamour. Era isso que mais irritava Jandira. Ela queria tragédia. Eu ofereci inventário. Um mês depois, recebi uma ligação de Dona Nair. Ela quer falar com você. Não. Eu sei. Eu disse que não ia pedir. Mas ela insistiu que eu transmitisse. O que ela quer? Dizer que está arrependida. Ela pode dizer para a terapeuta. Dona Nair soltou um suspiro curto. Eu não devia rir. Pode. Ela riu baixo, triste. Écio, eu sinto muito. A senhora já disse. Vou dizer mais vezes. Porque minha filha não entende ainda. Ela entende. Só não gosta da consequência. Naquele fim de semana, fui a Itamaracá sozinho. Peguei uma pousada simples, com ventilador barulhento e vista torta para o mar. Caminhei na areia de manhã cedo, sem música, sem tentar transformar minha dor em legenda bonita. Senti falta? Sim, da pessoa que eu achava que existia, da rotina que eu achava que era nossa, do cheiro de café que ela fazia quando queria pedir alguma coisa. Mas saudade não é prova de amor. Às vezes é só o corpo procurando o veneno antigo porque já aprendeu o caminho. Quando voltei, havia uma carta na portaria. Jandira tinha deixado. Envelope branco. Meu nome escrito à mão. Seu Osvaldo me entregou com cuidado. Quer que eu registre? Já registrou a entrega? Claro. Então obrigado. Subi. Coloquei o envelope na mesa. Não abri por quase 1 hora. Depois liguei a câmera do celular e gravei enquanto abria, por hábito. A carta era longa. Começava pedindo desculpa. Depois explicava. Depois culpava. Depois pedia. Depois ameaçava de leve. Era um resumo perfeito de Jandira. Eu errei, mas você também me abandonou dentro do casamento. Cauã me ouviu quando você só trabalhava. Eu nunca quis te humilhar. Você está usando minha mãe como arma. Se você continuar, eu não sei do que sou capaz. No final, uma frase escrita com mais força. Você vai sentir falta de ser necessário. Eu li essa frase várias vezes. Ela conhecia meu ponto fraco. Eu gostava de ser útil. Gostava de resolver. Gostava de ser chamado quando a torneira quebrava, quando a conta apertava, quando o mundo parecia pesado demais. Ela confundiu minha disposição com obrigação. E talvez eu também tivesse confundido. Guardei a carta na pasta. Na semana seguinte, houve uma reunião decisiva no escritório de Maristela. Jandira chegou com outro advogado, mais velho, menos teatral. Isso foi bom sinal. Gente que troca advogado barulhento por advogado sério geralmente começou a ouvir realidade. Ela estava mais magra. O cabelo preso simples, sem blazer branco, sem performance de viúva viva. Sentamos. O advogado dela falou primeiro. Minha cliente está disposta a encerrar de forma objetiva. Maristela respondeu. Excelente. Jandira olhou para mim. Eu removo tudo. Assino não difamação. Aceito a partilha dos itens comuns. Mas quero que você não use mais o nome do Cauã. Eu não uso nomes. Eu uso documentos. Ele mordeu a bochecha. Você precisa sempre falar assim? Não. Só com você. O advogado dela pigarreou. Vamos manter o foco. O acordo foi lido linha por linha. Sem pensão. Sem indenização para ela. Restituição parcial dos valores comprovadamente retirados da conta comum para despesas não familiares. Proibição mútua de exposição pública. Comunicação apenas por advogados durante o processo. Retirada definitiva das chaves. Reconhecimento de que a saída dela
Ocorreu com acompanhamento de familiar e entrega posterior de bens. Parecia seco. Para mim, era poesia. Na hora de assinar, Jandira parou com a caneta no papel. Você não vai dizer nada? Eu olhei para a caneta. Assina. Só isso? Só falta isso. Ela assinou. A caneta fez um risco pequeno que encerrou anos. Depois que o advogado dela saiu para fazer cópia, ficamos alguns segundos no mesmo corredor. Maristela estava no telefone. Jandira se aproximou o suficiente para falar baixo. Eu queria que você tivesse brigado por mim. Eu briguei por mim. Antes, no casamento. Briga não corrige quem já abriu a porta. Ela engoliu. Você acha que eu sou um monstro? Pensei. Não quis dar a ela nem absolvição nem espetáculo. Acho que você se acostumou a fazer monstro parecer necessidade. Ela chorou quieto. Pela primeira vez, sem levantar a voz, sem olhar em volta, sem buscar câmera invisível. Talvez fosse verdadeiro. Talvez fosse só cansaço. Naquele ponto, a diferença já não mudava nada. O acordo foi homologado meses depois. A vida não virou filme de vitória no mesmo dia. Não apareceu música. Não apareceu o pôr do sol perfeito. Apareceram boletos, caixas, móveis faltando, domingo silencioso, terapia, almoço requentado, convite de casal que ninguém sabia se ainda devia me mandar. A vingança real não é fogos, é acordar sem precisar consultar o humor de quem te manipula. Cauã tentou voltar para Jandira quando percebeu que estava sozinho. Soube por Dona Nair, sem pedir. Ela disse que ele apareceu no portão com flores e discurso. E ela? Perguntei. Mandou embora. Bom, não por dignidade, por raiva. Também serve para começar. Dona Nair e eu não viramos família depois disso. Seria estranho, mas mantivemos respeito. Às vezes ela mandava mensagem em datas importantes. Espero que esteja bem. Eu respondia, nada mais. Ela continuou sendo mãe de Jandira. Eu continuei sendo o homem que ela viu naquela sala, segurando a própria dor para não virar arma. Meu apartamento mudou devagar. Troquei o sofá, não porque o antigo estivesse quebrado, mas porque eu não queria mais sentar no cenário do crime emocional. Pintei a parede da sala de areia claro. Comprei copos novos. A cabeceira ficou vazia por um tempo. Depois coloquei um quadro de um artista local, uma rua de Olinda em dia de chuva. O Biraci disse que parecia casa de homem divorciado tentando parecer profundo. Eu disse que era exatamente isso. Uma noite, meses depois, encontrei Jandira por acaso no supermercado. Ela estava no corredor de limpeza, segurando uma embalagem de sabão em pó. Eu estava com café e pão. Nós dois paramos. Não havia advogado, mãe, amante, câmera, plateia. Só duas pessoas que tinham destruído uma versão da vida e continuavam precisando comprar coisas simples. Ela falou primeiro. Oi. Oi. Você está bem? Estou. Que bom. Ela olhou para minha cesta. Você ainda compra esse café horrível. Agora, sem crítica em casa, ele melhorou. Ela quase sorriu. Quase. Depois baixou os olhos. Eu faço terapia. Bom, não estou dizendo para você me elogiar. Só estou dizendo. Entendi. Ela apertou a embalagem. Eu fui covarde. Eu fiquei quieto. Eu transformei sua calma em desculpa para te machucar. E quando você reagiu, eu te tratei como criminoso porque era mais fácil do que me ver. A frase era boa demais para não ter sido trabalhada em terapia, mas ainda podia ser verdade. Espero que você não faça isso com mais ninguém, eu disse. Ela assentiu. Eu também. Passei por ela. No fim do corredor, ela chamou meu nome. Ezio. Virei. Você fez certo em chamar minha mãe? A pergunta me pegou de um jeito inesperado. Não porque eu duvidasse, mas porque, vinda dela, parecia o último buraco da história pedindo tampa. Fiz. Ela respirou fundo. Eu odiei você por isso. E eu sobrevivi. Hoje eu acho que, se ela não tivesse visto, eu teria mentido até acreditar. Eu não respondi. Não precisava. Às vezes a pessoa entrega a confissão tarde demais, mas pelo menos entrega. Fui embora com meu café ruim e uma paz imperfeita. No estacionamento, sentei no carro antes de ligar o motor. Não chorei. Não sorri. Só fiquei ali por alguns segundos, sentindo o peso de não dever mais explicação. Hoje, quando olho para trás, não acho que venci porque Jandira perdeu. Essa ideia é pequena demais. Eu venci porque não deixei que ela escolhesse a história inteira. Ela escolheu a mentira. Eu escolhi a testemunha. Ela escolheu o sofá escondido. Eu escolhi a porta aberta. Ela escolheu me chamar de previsível.
Eu escolhi provar que previsível também pode significar metódico, calmo e impossível de empurrar para dentro de uma narrativa falsa. A parte mais cruel não foi encontrar outro homem na minha casa. Foi perceber que ela já tinha ensaiado minha reação. Ela contava com meu constrangimento, com minha educação, com minha mania de resolver tudo sem expor ninguém. Ela apostou que eu preferiria sofrer quieto a parecer duro. Durante muito tempo, teria acertado. Naquela noite, errou. Eu não bati, não xinguei, não fiz live, não quebrei o carro de ninguém, não fui atrás de Cauã em bar. Eu fiz coisa mais perigosa para quem vive diversão. Documentei, entreguei caixas com recibo, levei prova para cartório. Falei por advogado, deixei a mãe dela olhar para a cena sem filtro. E quando ela tentou me transformar em monstro, eu não precisei gritar que era inocente. A própria bagunça dela respondeu. Se eu pudesse voltar, talvez eu tremesse menos ao abrir aquela porta. Talvez eu tivesse aprendido antes que amor sem limite vira permissão para abuso. Talvez eu tivesse percebido os pequenos sinais, o celular virado para baixo, o incômodo quando eu chegava cedo, a irritação quando eu perguntava coisas simples. Mas eu não me culpo por confiar. Culpa é de quem usa confiança como esconderijo. No último documento do divórcio, meu nome e o dela aparecem na mesma linha pela última vez. Écio Araripe e Jandira. 2 assinaturas, 2 caminhos. Quando saí do fórum naquele dia, comprei um caldo de cana na rua. O vendedor perguntou se eu queria limão. Eu disse que sim. Ele entregou o copo gelado, e por algum motivo aquilo pareceu mais simbólico do que qualquer discurso. A vida continuava simples, grudenta, quente, barulhenta, real. O Biraci me encontrou depois e perguntou: "E aí? Acabou?" Eu olhei para o movimento da rua, para os motoboys, para uma senhora atravessando com sacola, para o céu pesado de chuva. Acabou no papel. E dentro? Pensei um pouco. Dentro está parando de ecoar. Ele bateu no meu ombro. Já é começo. Era mesmo. Às vezes ainda me perguntam se chamar Dona Nair foi humilhação demais. Eu entendo a pergunta. Existe uma linha fina entre buscar testemunha e buscar plateia. Eu sei onde pisei. Não chamei a mãe dela para destruir a filha. Chamei porque Jandira já estava pronta para destruir a verdade. E naquela casa, se eu entrasse sozinho, ela teria chorado, gritado, inventado medo, chamado aquilo de surto, ciúme, abuso, qualquer nome que me colocasse de joelhos. Com Dona Nair ali, a cena ganhou chão. Não foi minha palavra contra a dela. Foi a sala contra a mentira. E esse foi o meu golpe mais frio. Não dar a Jandira a briga que ela sabia vencer. Ela sabia vencer grito. Sabia vencer lágrima, sabia vencer culpa, sabia vencer meu silêncio antigo. O que ela não sabia vencer era recibo, horário, testemunha e uma frase curta dita na hora certa. Quando ela disse que eu era pequeno, eu poderia ter explodido. Quando disse que eu era poste, eu poderia ter jogado anos de mágoa na cara dela. Quando admitiu o quarto, eu poderia ter perdido a cabeça. Mas eu entendi que certas pessoas querem seu descontrole como última saída. Então deixei ela falar, deixei ela se mostrar, deixei o veneno dela pingar no chão até formar desenho. No fim, o desenho era claro. Ela não queria liberdade, queria licença, queria manter marido, casa, respeito de família e amante com chave reserva. Queria que eu fosse moderno o bastante para não perguntar, manso o bastante para aceitar e culpado o bastante para pedir desculpa quando descobrisse. Só que naquela noite, quando respondi, tranquilo, eu não estava concordando, eu estava me despedindo. Hoje eu durmo melhor. Não todas as noites, mas na maioria. A casa não parece mais cena, parece casa. O café continua ruim, o sofá novo ainda é duro, a parede clara marcou perto da janela porque encostei uma bicicleta ali. E eu gosto disso. Marcas honestas não me incomodam. O que me incomoda é mancha escondida. Então eu pergunto a vocês, olhando para tudo o que aconteceu, eu fui cruel por chamar a mãe dela e transformar a mentira em prova, ou fui apenas inteligente por não entrar sozinho numa história que ela já estava pronta para distorcer? Se fosse com você, abriria aquela porta em silêncio ou levaria uma testemunha para nunca mais deixarem sua verdade virar boato?